Marcelo Pavlengo é um idealizador desse projeto que é a SOS Fauna. Isso já acontece, essa proposta dele, esse trabalho dele, que ele dedicou a vida, já está pelo menos há 25 anos acontecendo. Virou uma ONG há pouco tempo atrás, né? Até antes, né, Marcelo? É, E, a SOS 25, eu 36. olha, na verdade, dedicou a vida, né, a essa causa. E eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo faz acho que uns 8 anos. E depois que eu conheci o Marcelo, mudou muito a minha forma de enxergar essa questão, né? Eu sempre gostei muito de animais silvestres, a Fê também gosta bastante. Mas eu não tinha o olhar que hoje eu tenho, depois de ter conhecido o Marcelo, de ter participado de alguns eventos com ele e conversado, que a gente fala muito. E aí eu queria muito, né, há um tempo já, desde que a gente começou a trazer o Marcelo, para falar um pouquinho e alertar os nossos colegas veterinários, e em especial os tutores que gostam tanto dos animais silvestres, o que é que acontece de verdade. Tanto que a gente colocou aí esse título, né? Uma pergunta e uma exclamação, porque muitas pessoas não sabem o que acontece de verdade, e o que acontece de verdade é assustador. Então, Marcelo, a palavra é sua. A gente queria que você contasse um pouquinho para a gente. Pode falar um pouquinho desse seu histórico, né? O porquê desse seu ideal. E a gente vai aí destrinchando um pouquinho sobre exatamente esse tema. O que é que acontece de verdade em relação aos animais silvestres? Tá, vamos lá. Boa noite a todos. Eu comecei o meu trabalho em... Boa noite, Fernanda, Renata, né? E tem pessoas participando por enquanto. Eu comecei meu trabalho em final de 1989, as duas com certeza não tinham nem nascido ainda, né? Sim, assim, Tinha. sim, assim. Eu não. Então, eu comecei por uma indignação em relação a uma denúncia que havia feito, então a denúncia não surtiu o resultado que eu esperava, e aí eu comecei a me envolver com a coisa. Eu morava em bairro do extremo sul da periferia de São Paulo, e eu passei 11 anos trabalhando sozinho, e nesse trabalhar sozinho, foi ali que começou já no ano seguinte, em 1990, que começou a nascer o que seria e o que é hoje um serviço de inteligência avançada. Um serviço de inteligência avançada que ele trabalha de uma maneira diferente do que se imagina. Porque se a gente trabalhasse como o nosso inimigo imagina, não seria inteligência. Então a gente trabalha de uma outra forma, de uma forma bastante atuante com relação ao enfrentamento aos crimes contra a fauna, crimes ambientais. Agora a gente está partindo por um outro lado também, mas com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil de São Paulo, em alguns estados com outras polícias também. Já trabalhamos uma ou outra vez com o IBAMA, mas é isso. Mas o problema, ele é muito diferente do mundo Disney que você vê nas mídias sociais, que você vê na televisão, que você vê nos jornais. Quer dizer, quando eu comecei ainda era mídia escrita, você não tinha internet, a gente para acionar a polícia ia no orelhão, discava um 90, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada, né? Hoje já tem bastante coisa, é um grande facilitador, mas assim, hoje, depois de quase mais da metade da vida dedicada a isso, hoje eu estou com 62 anos e a gente vai entrar para 36 lidando com essa questão. Hoje você vê as ONGs que surgiram para cuidar desse problema. Antigamente você via com bons olhos, porque você tinha organizações que surgiam no sentido de lutar junto com você por algo comum, por algo de interesse coletivo, né? Não é de interesse individual, quer queira, quer não, tem a ver com você, o papagaio da vovó. E hoje
infelizmente, é o que um amigo meu do Pernambuco fala, tem muita organização que vai para a Amazônia para tirar fotografia bonitinha. E hoje tem muita instituição que, infelizmente, nunca colocou a mão no rabo de um tico-tico, né, na pena, e fala de tráfico com a boca cheia. E quando eles fazem esse tipo de coisa, e falando sobre um assunto que eles não vivem, não estão no olho do furacão daquele problema, eles acabam gerando um desserviço para a sociedade. Então, para nós hoje tem sido um pouco complicado essa questão de você lidar com esse problema. É muito difícil você tirar do consciente coletivo coisas que foram colocadas há muitos anos e ficaram lá durante muitos anos. É aquela coisa, uma mentira é contada tantas vezes que ela acaba se tornando verdade, né? Então Ô, Marcelo, puxando exatamente aí, essa questão do conhecimento coletivo, aí o que se construiu, que até o próprio estímulo que a mídia faz, de ai, que bonitinho abraçando um koala, ai, que bonitinho abraçando, né, um canguru, enfim, o que seja. O que não deveria estar próximo da gente. Quando você fala da questão do tráfico, né, e por que acontece o tráfico? Como é a primeira razão que você vê na sua experiência do porquê? É por causa dessas pessoas que querem um animal pertinho? É porque existe uma sobrevivência por trás disso? É porque existe uma questão financeira por trás? Fala um pouquinho pra gente do que você conhece. Na verdade, de tudo, Renata. Antigamente era o que bate mais forte, o que é mais latejante em tudo isso aí, é a questão cultural. Então, a questão cultural ela é muito difícil de você mudar em adulto. É quase que impossível. Eu falo com conhecimento de causa, por conhecer bem, viajar muito pelos estados do Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Então, isso é muito forte. Então, você não consegue hoje... você consegue tirar o papagaio da vovó, mas você não consegue, ou da titia, mas você não consegue inserir aquela sementinha de consciência para ela, que ela vai se sentir consciente que aquilo não é certo, tanto pelo animal como do ponto de vista da ecologia, né? Então você não consegue. De uns tempos para cá, com a vinda da internet, começaram a acontecer umas coisas. Primeiro que hoje as mídias sociais elas se tornaram uma grande feira do rolo. Imensa. Imensa. Imensa, assim, desproporcional. Né? E é tão na cara e o poder público nada faz. E aí, se nada faz, é porque você fica imaginando que não tem competência para tal ou não quer fazer. Né? Ou as duas coisas. E essa questão das mídias sociais, ela trouxe junto, e tudo vai se transformando, vai tendo uma metamorfose em tudo isso, trouxe muita questão de... Perceberam que exibir animais silvestres como pet é uma coisa que dá visualização. E essa é uma educação retrógrada da parte de quem exibe isso, né? É uma coisa contrária. Ah, mas o meu animal é legalizado. Pô, bem que seu animal é legalizado, mas a partir do momento que alguém de certo poder aquisitivo leva um papagaio, uma arara para dentro de casa, por mais legalizado que esteja, pode estar certinho, ele causa um efeito um efeito reverso na educação do seu filho. Você tinha como grandes comerciantes pessoas geralmente de lugares do interior do Brasil. Você tinha muita gente de Minas Gerais, do Nordeste praticamente inteiro, da região Norte você praticamente não vê ninguém comercializar.
e do Paraná. Eles gostam, e geralmente pessoas de mais idade e de áreas rurais. Só que isso mudou totalmente. Hoje você está cheio de jovem, né? Você está cheio de mano, né? De jovem de 16, 17 anos, nascido aqui em São Paulo, e que nunca teve aquela vivência naquele ambiente rural, porque muitas vezes a gente, uma vez eu conversei com um cara, ele falou que ele queria ele gostava de ter passarinho em casa para lembrar da terra dele, né? Mas o jovem daqui não mais, porque é grana mesmo, é dinheiro, né? É comércio, e o tráfico hoje ele está fora de controle, ele está absolutamente fora de controle, né? Marcelo, Pode deixa eu só fazer uma pergunta. Mas assim, para a gente ver também agora, falando das mídias sociais, pessoas até famosas, né, batendo na tecla dos locais legalizados, né, e que sendo legalizado é legal, então você pode ter um macaco, um tubarão, né, eu já vi várias reportagens, uma onça, enfim. E é legal a gente estar falando isso, né, Rê, aqui, porque assim, a gente bate muito na tecla da família multiespécie, e as pessoas não humanizarem os animais em casa, o cão, o gato, né, que tá o hamster, né, que tá dentro de casa. E as pessoas acabam não entendendo que elas estão fazendo isso com esses animais, né, que deveriam estar bem longe de nós. E tem todo um ciclo ali de estarem na natureza pelo motivo de evolução deles. Mas e o pessoal que bate na tecla do legalizado é legal, do legalizado tá certo? O que você acha disso? Então, Fernanda, em 90 e qualquer coisa, eu não lembro exatamente quando foi, aí vieram as portarias dos criadores, esquece os criadores de passeriformes canórios, de passarinho, mas aí veio a portaria que era criador conservacionista, criador comercial e criador científico, que hoje passou para mantenedor, só mudou o nome, mantenedor científico, comercial ou conservacionista. Vamos dizer que eu, polícia, apreendo com a Renata 175 filhotes de papagaio verdadeiro, Amazona estiva. Quando eu apreendo esses 175 filhotes, eu, autoridade, seja delegado de polícia, seja IBAMA, seja Polícia Federal, não importa, né? Hoje eu consigo... Aí você, Fernanda, você é uma criadora, vamos dizer que você é uma criadora comercial, autorizada pelo IBAMA, ou pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado que você está, e eu resolvo passar esses papagaios que eu prendi com a Renata numa situação de crime. Então, eu tenho uma situação de crime onde a Renata é a criminosa, eu aprendi, eu pego esses papagaios e eu tenho, a lei me ampara de eu passar esses papagaios para você. Quando eles passam, quando eu tiro eles da Renata, que eles passam por uma delegacia, eu passo para você e eu informo ao juiz, eles saíram de uma condição de ilegalidade, de produto de crime na mão da Renata, e passaram para uma condição legal na tua mão. Você, como criador comercial, você pode vender? Não, você não pode vender. Mas você pode usar essas aves como matriz de reprodução dentro do teu criador, a partir da geração F2. O que é geração F2, para quem não conhece? A segunda geração, né? Os netos, você pode vender os netos. Sim. Aí você pode vender os netos. Aí, quando você foi abrir o teu criadouro, Fernanda, você fez todo um projeto e contratou, por exemplo, uma bióloga, vamos dizer minha filha, Vitória, para fazer teu projeto. Aí fez teu projeto, não, vou usar nele a tal, criadouro Fernanda Galo da Serra, e por aí vai, tal. E aí a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA, falou, legal, perfeito. Aí você começa a vender os seus filhotes. Hoje um filhote de papagaio de criador comercial está na faixa de 6,5, 6 mil. Ótimo. Só que, Fernanda, não existe Cristo que fiscaliza teu criador. Não existe fiscalização nos criadores. Isso aí dá margem para quê? Tráfico. Sim. Dá margem. É uma bola de neve. Para você botar bicho em cativeiro, Sim, né? sim. Aconteceu um caso muito interessante, e é bom colocar ele aqui, porque as pessoas certamente vão gostar. Aconteceu um caso muito interessante, foi em Aparecida de Goiânia,
Goiânia, se eu não me engano, já faz alguns anos, onde houve uma denúncia ao Ministério Público Federal sobre um criador que estaria vendendo filhotes de tucano toco. Todo mundo sabe, registrado pelo IBAMA, com nota fiscal, com tudo. Todo mundo sabe que quem mexe com a família Amphastidae, que é de tucanos, sabe que é extremamente complicado a reprodução dessas espécies, dessa família em cativeiro. E o cara reproduzia tucano como se você reproduzisse codornas no quintal da tua casa, ou pintinhos, ou seja lá o que for, coelho. E fizeram uma denúncia. E fizeram uma denúncia, e houve coleta de material genético depois, aí foi determinado a Polícia Federal que fizesse isso, de material genético, sangue do pai, da mãe, que estava no criadouro, e eu não lembro se eram 2 ou 3 filhotes que já tinham sido vendidos. Vamos dizer 2, vai. Aí, dentro da bateria de exames que se começa a fazer do pai, da mãe, dos filhotes, para ver paternidade, ou proximidade da paternidade, se faz a sexagem também dos filhotes. Só que eles encerraram o trabalho logo no começo, porque durante a sexagem se percebeu que o casal eram 2 machos. Ai, né? Senhor. Então se comprovou que realmente era uma fraude, né? Mas ele não fiscaliza. Hoje você tem também dentro dos criadores amadores de passeriformes canóreos, do CISPAS lá, que é Sistema Integrado, eu não lembro qual toda a sigla do CISPAS. Hoje, de cada 10 criadouros que você visita com a polícia, 11 estão irregulares. Tem adulteração de anilha, anilha que é original adulterada, anilha falsificada e bicho sem anilha. O que eles não sabem, e a hora que eles ficam sabendo, depende do delegado, da equipe que você tem, é que a anilha ela é fornecida pelo IBAMA e ela é um selo público. Por ser um selo público, a adulteração ela é igual a uma cédula de R$100, de R$10. Por ser um selo público, a adulteração ou falsificação de selo público é crime com pena de 4 anos de reclusão. E aí o cara ele não fica preso pelo passarinho, mas fica preso pela falsificação. Teve um cara até que se urinou no sofá da delegacia, porque ele imaginou que não ia acontecer nada e ficou preso. E depois, na audiência de custódia, ele não saiu e continuou, acho que uns 7, 8 meses ou 9 preso. Né? Então, essa questão de legal, ela é até a página 2 só, depois não tem mais legal. E não só essa questão da legalização, mas eu acho, Fê, eu refletindo na educação, né, que eu não consigo sair desse olhar, né, porque eu sou educadora, e a gente conversa muito, eu e o Marcelo, sobre isso já há anos, sobre a importância da conscientização a partir da criança. Então, esse é um foco que eu acho que é essencial. Eu vejo isso em outras questões, não só, né, eu fazia isso dentro da posse responsável, e eu acredito nisso, claro que a longo prazo, mas eu acredito. Só que existe várias questões que vão contra isso. E eu acho que a principal que vai contra isso ainda mais hoje no mundo de mídia, são as visualizações da posse de um animal silvestre. Que, é a coisa mais linda, um animal silvestre, né? Eu sou apaixonada por isso, porque eu acho que é uma perfeição. Aqueles traços, né? Os felinos, as próprias serpentes, né? Tudo, gente. Tudo, as araras, é a coisa mais linda. Assim, e é difícil a gente ter o olhar de que é lindo aos nossos olhos distante. A gente quer tocar, a gente quer ter nas nossas mãos. E isso agrada demais. Isso, como o Marcelo diz, isso dá visualização, isso dá dinheiro. Então, acho que vai numa contramão a gente tentar entrar na educação com o processo de conscientização e, pelo outro lado, a gente ter um estímulo constante de pessoas se exibindo e fazendo com que o outro tenha esse desejo. E aí, essas pessoas que têm a posse financeira conseguem,
nesse legalizado que acabou de dizer, que o Marcelo acabou de explicar que não é tão legal assim. Mas os outros vão para qual caminho? Do tráfico. Do tráfico direto. Porque quanto eles vão pagar, Marcelo, num papagaio no tráfico? Do tiozinho lá. Eu aqui, de forma privada, eu mandei para a Renata um vídeo de uma pessoa que tinha sido seu papagaio. É um vídeo que eu não vou divulgar, a Renata deve ter visto tudo. A cena choca lá, de ver a mulher chorando e tal. Mas assim, ela tinha tido os animais do marido dela apreendido, 15 aves, dentre elas 2 papagaios. Aí ela falou, não, mas agora eu já vi isso várias vezes. Por isso que eu falo que é patológico. A pessoa vira para você e fala que ela não consegue viver sem papagaio. Quando a gente fez o documentário lá na Bahia, a mulher falou que o papagaio curava a depressão dela. E essa mulher, daí, Renata, que eu mandei para você, ela também falou que o papagaio era para a depressão dela. Depois que levou os 2, ela piorou. Aí eles deram um jeito, compraram um papagaio legal. Ela falou, eu tô com um papagaio só, que a gente tinha ido lá, por causa de um outro negócio que a Polícia Ambiental não tinha... Na verdade, foi a juíza que não viu, a promotora que não viu direito. Mas aí a gente foi lá, ela estava com o papagaio com a anilha. Eu olhei a anilha, não existe um padrão de anilha. Por exemplo, se a Renata é criadora, ela vai ter uma anilha de um jeito, a Fernanda de outro, o Marcelo de outro. Mas a anilha estava esquisita. Aí nós pegamos e pedimos, ela falou que tinha comprado com nota fiscal. A gente pediu a nota fiscal para ela, disse que estava na casa da mãe dela. Aí eu falei, se você anda com carro na rua, você anda sem o documento, deixa o documento na casa da tua mãe? Ela não. Eu falei, então, o papagaio é a mesma coisa. Aí ela não tinha nota ali no momento, a gente levou o papagaio. Aí mandou ela ir para a delegacia. E o marido dela também, porque tinha mais 5 passarinhos lá. Ele perdeu os 13, que era com os 2 papagaios, dava 15, e ele já estava com mais 5, porque ele não consegue ficar sem passarinho. Aí, ela chegou na delegacia com a nota. Eu olhei a nota, ela tinha pago R$3.700 no papagaio, que fazia 1 ano e meio. Eu falei, você pagou muito barato, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, a gente tem grupos com a PRF, no caso, e aí eu não tenho muita vivência, não tinha com nota, com o DANF, né, com a nota fiscal. Aí eu enviei no grupo, aí um PRF do Mato Grosso já imediatamente me respondeu. Falou, Marcelo, eu não preciso nem acessar nada para saber, a nota fiscal é falsa. A nota era falsa. O cara vendeu um papagaio para ela com a nota falsa. Aí a gente prendeu o papagaio, ela teria que ficar presa, né, em tese, mas como ela tinha 2 filhos, 3 filhos menores em casa, e aí a gente conversou algumas coisas com ela e instaurou-se um inquérito. Uma outra coisa que acontece, e isso é muito complicado, as pessoas carregam... Hoje, você anda na periferia de São Paulo, São Caetano, Mauá, o raio que eu parto aqui da região metropolitana de São Paulo, você não vê mais passarinho pendurado do lado de fora das casas. Por quê? Para não chamar atenção. Até 10 anos atrás você via, 15, e era mais fácil você fazer apreensão. Hoje não tem. Mas quando você entra na casa do cidadão, é 10, 12, 15, 20 gaiolas. E pasme, na cozinha, no quarto, em cima da cama, e aí eles batem as asas, voa aquele pó de fezes lá, o aerossol, né? E as pessoas carregam isso para dentro de casa, né? E é complicado. E agora a Renata fala em educação. Educação, eu não acho nada. Eu entendo que nesses lugares mais afastados, agora a educação ela tem que ser aplicada aqui também, mas nos lugares mais afastados, essa educação ela tem que ser meio que uma política pública municipal, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, isso se torna, na verdade, não é cultural, é realmente saúde. Porque eu vejo 2 pontos aqui, me corrija se eu estiver errada, né? Porque as pessoas têm que entender que os animais transmitem doenças, e assim como nós, que são as zoonoses.
sair as aspergiloses. Eu tive um exemplo de uma senhora que acabou, no último momento, descobrindo que o que ela matou ela foi o aspergillus, porque ela tinha vários periquitos na cozinha, do lado do fogão. Porque eu fiz muito tempo estágio no CETAS, eu era uma apaixonada, eu sou apaixonada por silvestres. Mas, assim, o que me deixou distante, justamente é isso que a Rê falou, são pacientes, né, quando chegam nas nossas mãos, que a gente não consegue ter esse contato mais de fofurinha, como eu sou com meus pets, os cachorrinhos, os gatinhos. Então, foi uma coisa que foi me afastando. Eu gostava muito de primatas, aí eu comecei a ter contato com o macaco prego, o bugio, comecei a perceber que, opa, o negócio era mais embaixo. Então, não era a Fê que se encaixava nessa parte, né? Mas voltando aqui, eu acho que é mais para a parte de saúde pública mesmo, porque as pessoas têm que bater na tecla das doenças que esses animais podem transmitir, né? E outra coisa que eu vou falar bem séria, assim, hoje eu estou fazendo pós em psicanálise, e eu percebo que é o que o senhor falou, já é uma patologia, porque a questão de aprender um ser... Oi? Renata, ficando velho mesmo, que o senhor falou, você viu o que ela falou? A Fê fala assim mesmo. Por quê? Porque... Não, é que assim, eu vejo assim, a questão das pessoas, que ele falou assim, eles têm 10, 12, né, tem ali naquela gaiola, mas hoje eu consigo observar que é uma questão de conseguir aprender aquilo que você não pode, às vezes, falar na sua vida. Então, você prende um bichinho pequenininho naquela gaiola, que você dá comida a hora que você quer, você conversa com ele a hora que você quer, você dá atenção para ele não pode viver o que ele poderia viver na natureza, e você tem o domínio sobre aquilo. Então, isso se torna patológico. As pessoas precisariam serem, por exemplo, conduzidas até a delegacia, tudo isso acontecer, e também um tratamento psicológico. Porque isso é um ciclo que vai acontecer. Às vezes o que o cara não consegue dominar a mulher dele na casa dele, ele acaba fazendo com o passarinho que ele tem um monte lá na garagem. Então, mas tem uma então, coisa, saúde pública. Coisa aí que vocês não sabem. A vovó que compra, a titia que compra um papagaio, geralmente o papagaio vai enterrar a vovó ou a titia. Sim. Porque Pois é. Muito e tal. O cara que compra, a mulher que compra uma tartaruga, um jabuti, geralmente esse jabuti vai ficar com ele um bom tempo, geralmente, às vezes é comprado no sentido de colocar embaixo da cama para curar bronquite, né? Bom, funciona. Só que o cara que compra um passarinho não é assim. Não é assim. O cara que compra o passarinho, ele é assim, ele compra, por exemplo, quando a gente esteve lá em Poções, na Bahia, quando a gente fez um outro documentário, tinha um menininho vendendo papa-capim a 10 centavos cada um, né? 10 centavos. Papa-capim hoje você compra na feira aqui do Rolo, ou você compra na internet aí, chucro é bravo, né? Por preços que oscilam de 40 a 60 reais. Só que o passarinheiro, ele compra esse papa-capim não para ele ter esse papa-capim como pet, não para ter essa situação que você mostrou agora. Também, né? Para o quê? Campeonatos também, né? Rolo, ele compra para rolo, porque a partir do momento que o passarinho vai amansando, e por que o passarinho fica manso? É uma espécie de entrega a condição que tem de só aquele espaço, daquilo, e ele vai se entregando. A partir do momento que ele vai se amansando, vai ficando mais bonito, vai cantando e tal, ele vai agregando valor. E aí ele vai fazendo rolo com esses bichos. Então o passarinho que entra na mão do passarinheiro, até o dia da sua morte, se ele não fugir ou for apreendido, né, ele às vezes pode passar na mão de 10, 15, 20 pessoas até o fim da sua vida. Aprisionado numa situação, né? É diferente do papagaio da vovó, que ela não vende, não dá, não troca, não faz rolo, não faz nada, né? Então tem essa condição também. Aquele bicho. Sabe o que é triste? Sabe o que é triste da vovó? O triste da vovó é que ele ficou lá com ela lá aos 60 anos, daí ela morre, ninguém da família quer. O bichinho conhece todo mundo, joga a gaiola para um lado, joga a gaiola para o outro, ninguém da família quer, porque não quer lembrar da avó, porque não quer cuidar, porque não tem tempo. E aquele bicho que se entregou uma vida inteira para aquela senhora, para aquela família, vira praticamente um nada, né? E eu via lá nos CETAS virar como se fosse vamos dizer assim,
uma lixeira de animais, né? Porque vinham os animais do tráfico, vinham os animais que as pessoas muitas vezes não queriam, vinha o pessoal da guarda que recolhia, e aqueles animais aprisionados ali, porque os zoológicos às vezes não têm onde colocar, os outros centros de triagem não têm, e eles começam a virar, né, coisas, Não né? é que o zoológico não tem onde colocar, é que o zoológico arruma 10 araras azuis de uma apreensão, que você vai ver que o zoológico arruma lugar para colocar. Vai montar um lugar só para elas. Arruma 10 ararajuba, agora manda 500 pássaro preto para o zoológico. Que setas que você tá... Aqui de Santos, os setas que ficavam dentro da Unimonte, que hoje é São Judas. Aí agora ele está em Cubatão. Eu sou da época que ele estava ainda lá no Jockey Club, faz uns anos. Aí depois ele passou aqui para Cubatão. Na minha época estava o Nelinho lá como biólogo. Tava o Lucas, né, que ficou lá? Na minha época era o Nelinho, o biólogo. As amostras de Exerichia coli da Vitória, os bichos que a gente aprendeu foi para aqueles setas lá, com o Lucas, eu lembro dessa história. Vitória já está no fim do doutorado e as amostras estão lá. Não, os setas na minha época ele era dentro ao lado, né, do hospital veterinário da antiga Unimonte, que hoje é São Judas, e era um centro bem bonito, né? Ficava dentro do Jockey, ali no espaço também. Mas assim, era triste, né? Porque eles ali recolhiam tanto as aves também como primatas. Aí também vinha também, às vezes, quando o próprio Instituto Gremar não tinha ainda espaço para pegar os pinguins também, as aves também que ficam na praia, né? Iam tudo para lá. E aí você começa. Aí tinha aqui também, tem muita tribo indígena, né? Então, às vezes, o pessoal também denunciava os pajés. Aí ia lá o tucano do pajé, não sei quem do pajé, o bicho do pajé. Só que aí você começa a olhar para aqueles animais, eles começam a virar coisas, né? Você fala assim, vai para um lado, vai para o outro, liga para um, tem aonde levar, tem como levar esse lote. Você começa a ver que acaba virando objetos, né? E são vidas, né? Humanizados, né, Fê, também. Eles estão humanizados, misturam com outros. Por isso que a gente tem um projeto que chama Escola para Papagaios, que é um projeto, ainda é um projeto científico e de análise do que ele vai dar, que é justamente para fazer com que papagaios com elevado grau de humanização possam voltar para a vida livre, né? Ai, que lindo. Então é possível. É possível tirar a mania de tomar café, de comer o pãozinho, tomar o leite. Possível. Isso é uma das coisas que o Marcelo me trouxe, que eu também não sabia disso, Fê. Foi uma das coisas que ele falou, na prática, ele viu isso acontecer. O Marcelo eles fizeram uma soltura de um grupo de papagaios, né? Toda uma preparação também. Depois, quem tiver interesse, entra lá na página da SOS Fauna também, que tem esse trabalho. Foi muito bacana e uma experiência enorme, né, Marcelo? Mas que para que isso aconteça, para fazer a soltura de um grupo de papagaios. Ali foi filhote, todos. Pegou desde o começo. Então, tem todo um contexto, né, Marcelo, para conseguir fazer realmente corretamente, né? Para você pegar o papagaio da vovó e hoje a gente mais ou menos calculou, hoje para você pegar o papagaio da vovó hoje e para você falar que ele vai estar em vida livre, já voando, se alimentando do que tem ali, a gente coloca pelo menos 2 anos. E eu acredito que o lugar certo, né? A forma certa de soltar. Também tem a questão genética, né? Então você tem que tomar cuidado para não mandar indivíduos para outros lugares, mesmo que seja o mesmo bioma, mas você tem que ter uma segurança do ponto de vista de genética populacional desses indivíduos e tudo mais. Né? Eu sou tão ligado a isso, Fernanda, que uma época começou a nascer pena no meu rosto. Pode perguntar para minha família. Não, eu vou assim, eu já falei isso para Rê. Eu sou uma apaixonada por silvestres, assim, eu saí da faculdade, assim, ela é a minha ideia de
Mas eu acho que é aquilo, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? A gente tem que ver que demanda, porque é aquilo que o pessoal fala, não é só ser veterinário e gostar de bichinho, gostar, não é só ser veterinário e gostar de bichinho, assim como o biólogo, assim como o seu trabalho, né? A gente tem que adentrar muito além. E a gente tem que ver que às vezes é um campo que não é para você, porque você tem que ter um outro tipo de entender um outro tipo de manejo, entender que você estar muito próximo não é legal para aquela espécie, né? Aquele chamego que a gente às vezes tem com cachorrinho, com gatinho, é diferente, né? Então, assim, foi uma coisa que foi ótimo para minha vida, que eu tenho uma bela de uma bagagem, pude, né, ter contatos, né, entender muito desse mundo, nossa, maravilhoso, mas assim, vi que não era para a profissional Fernanda entrar ali, né? Eu não cabia naquilo. E eu acho isso legal a gente falar, porque o pessoal acha bonito, né? Vou mexer com cobra, vou mexer com isso, mas não, as coisas não são bem assim, né? E só Hoje quando eu não entra nesse conheço. mundo é que percebe, né? Sim. Há um tempo atrás, faz uns 10 anos, 8 anos, eu conversando com um amigo, o Bruno, que a Renata, não sei se conhece o Bruno, da UPS, conhece? Não chega a Não. conhecer pessoalmente. E aí o Bruno chegou para mim e falou, a gente está ficando velho. Eu falei, a gente não, você. Aí ele falou, e eu comecei a pensar, e uma coisa começou a me preocupar bastante, há 10 anos atrás, era 26 anos, 28, que eu já estava lidando com essa questão, no olho do furacão, se eu morrer amanhã, onde ia todo esse conhecimento? Sim. Né? E Foi aí que eu conheci o Marcelo, foi nesse período de reflexão dele que eu conheci, né, Mar? E eu não consigo catar a Renata, catar você, e de vez em quando a gente tem uma conversa e falar que vocês são boas em tráfico. E aí eu comecei a procurar gente para todo lado, da área de medicina veterinária, biologia, direito e marketing e jornalismo. Principalmente medicina veterinária, biologia e direito. E foi muito difícil, muito mesmo. A minha filha acabou entrando nisso, a Vitória acabou entrando por causa, não sei nem por que a Vitória entrou, porque a Vitória era para fazer letras, né? E acabou entrando, e aí a gente encontrou a Larissa, que está em Santa Catarina. A Larissa tem 21 anos. Eu considero a Larissa uma das pessoas mais experientes em nível Brasil com relação à questão tráfico. Mas também ela respira isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. E tem um outro rapaz agora, o Alexandre, ele tá se dedicando muito. Tem a Alice, uma advogada também, né? Então, mas assim, são poucas pessoas, muito pouco. O que eles dão sobre tráfico, essas questões, legislação na universidade é muito Pequeno. Tem a profundidade de um pires, Sim. né? Eu fiz uma palestra para a Natália, né, que foi tua professora. Natália Filadélfia. Ela gosta de uma criação comercial. Gosto. Mas é o olhar que a Fê falou, né? Quem tem esse olhar consegue lidar com o trabalho da veterinária com os animais silvestres. Mas quem entra e não tem esse olhar, fala, não é um espaço para mim, né? Exatamente. Acaba com a saúde mental, Fernanda. Oi? Acaba com a saúde mental da pessoa. Não, acaba mesmo, porque mesmo eu lá fazendo estágio no CETAS, quando a gente recebia, né, do tráfico, da polícia, eu cheguei a ter a possibilidade de estar com a polícia ambiental, indo para lá e para cá, tem também a do município aqui também, né? Então eu tive essas oportunidades. E de quando você chega numa casa, de você ver o animal ali, né? Aí depois quando chega lá, você vê aquele animal, tadinho, perdido, né? Totalmente humanizado. E tem toda essa coisa que eu falei, né? Não dá para mandar para lá, não dá para mandar para cá, fica aquele jogo de empurra, aí liga para IBAMA, liga para cá, liga para ali. E eu comecei a ver que aquilo ia me destruir mesmo, porque eu já tinha vindo também de um estágio na vigilância sanitária e na zoonose, que aquilo foi o ó da minha vida. Eu gosto dessa coisa burocrática, né?
mas foram tudo bagagens na minha vida. E foram coisas que eu fui vendo que, assim, opa, não serve para mim. Realmente a minha saúde mental hoje estaria bem abalada, porque vai muito além, né? Você tem, é muita coisa que envolve, principalmente o animal, né? Eu olho muito ali o animal, meu Deus, por que ele estar aqui? Que nem outro dia, eu vou dar um exemplo para vocês. O Biopesca é aqui na Praia Grande, né? Aí eu tenho uma amiga minha que eu adoro, que é a Juliana, a veterinária. Aí o leão marinho ficou aqui pertinho da minha casa, né? Então eles fizeram todo aquele escudo de proteção, tudo ali. Aí eu fui lá para poder conversar com eles. E é aquela coisa, né? Para quem tá de fora, tá achando bonitinho, por que não pode pegar? Por que não pode ir perto? E é aquele trabalho que eles têm de falar que o animal é violento, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Mas aí vai lá o vídeo, que é o que estávamos falando aqui, que lá não sei aonde no país tal, o cara estava pescando e um entrou no barco. E ele era fofinho, ele era bonitinho. Olha, eu vou falar para vocês, foram 5, 7 dias até ele querer voltar para o mar, né? Eles fizeram todo o trabalho deles, mas assim, uma guerra com a população, uma guerra, porque o pessoal queria passar a mão, queria tirar selfie, queria fazer, queria acontecer. É complicado. É complicado. Tem uma coisa bem interessante. Eu tenho já uns 2 anos, eu venho tentando entender bastante coisa relacionada à questão quântica, física quântica, a questão da conexão, da energia, de um monte de coisa que tem a ver também com a parte holística que vocês lidam e tudo. Nós estamos em junho, agosto, junho, julho, em agosto começa a postura de ovos de psitacídeos no cerrado. E eu sou muito ligado, eu sou extremamente ligado com psitacídeos. Quem não sabe o que psitacídeos são as aves da família dos papagaios, araras, maritacas e periquitos. E eu fiquei sabendo esses dias, no dia do meu aniversário, que eu nem sabia, que o dia do meu aniversário é dia mundial dos psitacídeos. Nada por acaso. Não, por acaso. Mas aí, quando chega agosto, julho, agosto, eu começo a ficar mal. Muda um monte de coisa, porque a gente já está trabalhando agora pensando em salvar quem ainda nem foi concebido, né? Sim. E ainda não foi nem o ovo foi posto, foi feita a postura. Você está pensando em salvar e você sabe que tem filhotes que vão nascer daqui meados de setembro, que eles começam a nascer, final de agosto, vão nascer já para serem condenados ao cativeiro para o resto das suas vidas. Sim. Então é difícil. Se eles chegarem no cativeiro, né, Marcelo? Ou se não morrer antes. Na mão do traficante chega. Então, tem essa, né? Aí dependendo da onde para. Às vezes faço uma brincadeira que a gente está começando a querer salvar animais dos cetas, né? Ah, é? Bastante. É triste. Nossa, papagaio e sagui. Papagaio e sagui. Você não entendeu. Não, porque... Salvar os animais de ir para os cetas. De ir para os cetas, sim. De nem chegar lá. Não, o problema é que quando entra nos cetas, muitas vezes a situação piora. Espaços não reduzidos. Tem como, né? Não tem como. É triste demais. E são muitos, né? Eu acho que pelo menos aqui, o que mais tinha na minha época era papagaio e saguis. Eram muitos, né? E chega uma hora que, por não ter para onde enviar, eles ficam confinados totalmente, né? E lá eles tinham um trabalho bem legal, que eles também faziam com aves de rapina também, eles treinavam lá tudo para ir para o aeroporto, para auxiliar. Então, assim, tinha todo um trabalho acontecendo bem legal lá dentro. Mas, assim, chega uma hora que aquilo explode, né? Fica engasgado, não tem o que fazer. E cada vez vai chegando mais, cada vez vai chegando não tem dinheiro. A única forma é recurso financeiro e gente competente. Sim. Não adianta você ter recurso competente, não adianta você ter gente e não ter dinheiro. Né? Sim. Então é bem difícil. E coragem, né? Vamos ter que dar uma fechada aqui. Mas né? Infelizmente, não tem tanto tempo. Vamos ter que continuar. Vamos ter que continuar no outro dia, Marcelo, que tem mais coisa aí que a gente precisa abordar, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar isso, né? Fazer a cachola funcionar diferente,
porque Exatamente. entender que a realidade não é essa. Esse é um grande foco. A gente aqui no nosso canal, a gente fala muito sobre a questão da humanização, fala muito da família multiespécie, né? Que hoje a gente tem muitos animais participando da família. Porém, a gente fala muito da humanização, que faz muito mal para o animal. Então, só para a gente fazer um comparativo aqui. Se a gente vem lutando aqui, falando o tempo todo sobre a importância da não humanização de um cachorro, que é um animal extremamente doméstico, né, domesticado há tanto tempo, um animal que tem uma tolerância alta em relação a esse processo de aproximação, né, não tem um estresse em si. A gente já pula aí para os gatos, que já é um estresse maior, né, nessa domesticação, que ainda não tem uma domesticação efetiva. Quiçá pensar sobre os animais silvestres. Olha a discrepância da situação. Se a gente luta aqui por uma conscientização da humanização de cães, imagina o que a gente está discutindo hoje sobre a humanização de aves que não deveriam estar, não só aves, né, mas de animais que deveriam estar muito longe da gente, que deveriam estar livres, que são privados de algo essencial para a fisiologia dele, para a saúde dele, né? Porque um cão, se você pensar, ele está muito bem, obrigado, ele tem uma vida muito boa dentro de uma casa, né? Hoje está ok, isso já não é um problema. Agora, uma ave deixar de voar e o estresse que essa ave sofre, né? Deixar de voar, fora todo o funcionamento fisiológico. Oi? Voar, reproduzir, convívio social, né? Ecossistema, né? Existe um ecossistema que também funciona assim. Se você tira um integrante dele, você muda todo um ecossistema. Então, só para a gente ver, não sei se as pessoas conseguem refletir sobre o absurdo do que a gente está falando, né? Do quanto isso faz mal para um cão extremamente doméstico, e a gente está falando dessa situação de ter animais silvestres de posse, né? Então, só para deixar uma reflexão aqui, que me sensibiliza muito, e que me sensibiliza muito mais desde que eu conheci o Marcelo, porque eu também, como a Fê, gostava muito e queria ir para a área de animais silvestres quando eu me formei, mas que caiu por terra na hora que eu realmente entendi o que é. E eu queria muito compartilhar isso com os nossos colegas que estão se graduando, ou que graduaram há pouco, ou que não conhecem esse mundo, que a gente tem muitos colegas que não conhecem esse mundo, mas em especial os tutores. Refletir sobre os animais não merecem isso. Refletir, se coloquem no lugar, gente. Se coloquem no lugar dos animais, sendo a gente ser privado. A gente reclama que a gente não tem dinheiro para ir passear, que a gente não consegue sair de casa porque tem uma dor. Imagine esses animais. Eles são seres vivos como nós. Então, deixa essa reflexão aí. E o que vocês quiserem compor aí, porque realmente me emociona isso. Então, eu queria agradecer a todos, a Renata, a Fernanda, prazer em conhecê-la. Fernanda, a gente não se conhecia. Prazer todo meu. Tá? E que fico feliz em poder falar mais um pouquinho sobre isso. E só isso que você falou, Renata, eu acho que ainda haverá de ter um estudo, e não deve demorar muito, de pessoas que tentem entender essa questão, de tentar entender ao máximo o que sente um animal em cativeiro, né? Porque segundo o passarinheiro, eles não sentem nada. Eles estão bem porque eles tomam banho, eles estão bem porque eles têm comida da melhor que eles podem dar. Sei filosofia, lá, né? Não são filosofias, são baseadas em coisas assim que, sabe, não sei. Cabe um estudo. Falta muito amor, né? Falta muito amor. Então vamos juntos pensar fora da cachola. Vamos juntos trazer essa informação e pensar fora da cachola. Vamos lá. Quando vocês quiserem, vocês me chamem, tá? Eu estou à disposição. Tá? Eu não tô desmaiando mais, então, por enquanto. Tá? Nem vai mais. Marcelo. Nem vai mais. Então dá para fazer. Tá bom? Gratidão, Marcelo. Muito. Todo mundo, a gente vai se falando, então. Com certeza. Tchau. Tudo de bom. Vamos pensar juntos fora da caixola. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.